Nós temos algo especial para você, papai e mamãe. Quando você acha que está tudo tranquilo, o chorinho começa. Como num filme, você para e pensa, bom, o bebê está alimentado, fraldinha limpa, está bem agasalhado, porque é que ele começou a chorar. Às vezes não é nada demais, né? É só uma vontade de ficar pertinho de você, mamãe, pertinho de você, papai. E para nos ajudar a decifrar mais esse sinal dos nossos bebês, quem está aqui comigo é a pediatra, a doutora Letícia Rubim. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Coisa boa. Aproveitando, falando sobre os bebês, né? Nós temos um VT, né, que aborda um pouco o assunto. Depois disso a gente conversa um pouco. Claro. Vamos ver? Estas crianças estão calminhas, mas o choro é um importante meio de comunicação entre elas e os adultos. Com mais de 3 décadas de experiência na educação infantil, esta professora dá dicas sobre as características dos choros. Geralmente, quando a criança está com fome, coloca as mãozinhas na boca, ela se contorce mais. Se é um chorinho de dor, a cabecinha às vezes vai um pouquinho mais para trás. E essa criança tem um choro que vem mais daqui do peito, e aquele mais forte. Se é um chorinho de mãe, é aquele chorinho mais brandinho, mas ele vem com um sentimento que muitas vezes a criança soluça. O dia a dia entre os pequenos ajuda a compreender os tipos de choros, mas a dica para as mamães é atenção. Porque as crianças elas dão sempre sinais, tanto vocais como corporais. Mas os adultos devem ficar em alerta. Os pequenos são espertos e podem se valer do choro para conseguirem o que querem. Se uma mãe está percebendo que é um chorinho de mãe, às vezes ela tem que deixar um pouquinho, para aquela criança, porque a criança ela é muito esperta. À medida que, se ela chora, a mamãe atende, é aquele mecanismo que ela vai usar todas as vezes que ela quiser alguma coisa. Que delícia esse chorinho na madrugada, hein, doutora Letícia? Demais. Os pais adoram. Veja, o bebê nasce, obviamente, não fala, né? A linguagem é o choro. Exato. Por aí parte de uma normalidade, né? Até quando isso é normal, doutora Letícia? Olha, trabalhando em maternidade, eu percebo que choro é um desespero para os pais desde o primeiro minuto, assim. Então, tem uma hora na vida que os pais querem que o menino chore, que é imediatamente depois que nasce. Esse aí é um choro bem-vindo. Então, né? o neném nasceu, aí começa aquele desespero. Por que não tá chorando? Por que não tá chorando? Aí o neném chora. Aí aquela alegria, todo mundo fica feliz. Aí não dá 3 minutos que o neném continua chorando, invariavelmente eu recebo a seguinte pergunta: por que o bebê está chorando? Então, na verdade, eu acho que o maior problema em relação a choro é que as pessoas entendem o choro como um problema e não uma forma de se comunicar. Né? Então, começando ele na sala de parto, o neném estava dentro da barriga, no quentinho, saiu, é óbvio que ele vai chorar. Né? É tudo novo. E é muito interessante que às vezes na hora que a gente coloca em cima da mãe depois do nascimento, o bebê acalma, fica tranquilo e tudo mais. E descobrir a causa do choro, principalmente no primeiro mês de vida, eu acho que é o maior desafio, assim, dos pais. Tem várias pessoas, igual passou ali no VT, que falam assim, olha, o choro daquele jeito é por causa disso, o choro disso. E eu acho que se qualquer mãe passar 10 horas por dia estudando coisa de choro e tentando ver coisas assim, olha, esse choro é disso, esse choro é daquilo, vai se frustrar. É difícil identificar, É muito né? difícil, né? E, na verdade, cada bebê tem sua individualidade, tem sua característica. Então, enquanto tem alguns bebês que quando estão com fome é muito fácil da gente detectar, então ele vira para o lado, abre a boca, procura, come a mãozinha. Tem outro bebê que vai ficar com uma cara de paisagem olhando para o nada. Não vai identificar. Né? Então, o que eu acho que é importante é os pais entenderem que o choro acontece, ele é um meio de comunicação do bebê e entender o que é cada choro é o tempo que vai fazer esse tipo de entendimento. Causas clássicas de choro, tipo cólica do lactente, que às vezes as mães na maternidade já falam, às vezes me chama de madrugada, doutor, eu acho que esse neném tá com cólica, não é possível, tá chorando muito. E não é bem por aí, assim, a cólica não acomete todos os bebês, então é um percentual dos bebês, vão colocar aí 50% a 60% dos bebês. Aproveitando isso que você está dizendo, não sei se é mito ou não, essa cólica é mais frequente nas meninas do que nos meninos? É mais em meninos. Meninos? É mesmo? Pouquinha coisa a mais, mas é mais em meninos. Pensei que fosse o contrário. E na verdade, assim, é aquela cólica que não aparece em todas as crianças, geralmente a partir da 2ª semana de vida, mas é mais pro final do 1º mês.
ela tem horário para aparecer, igual um relógio, então ela é aquele choro do final do dia, que é um choro inconsolável com as medidas habituais. Então coloco no colo, dou amamento, dou banho, faço tudo que a mãe já está habituada ali, não cessa. Dá pequenas pausas, mas volta com tudo. E de repente, como se fosse um interruptor, em torno ali de 10, 11 horas da noite, o neném desliga. Mesmo choro. Né? Então, lembrando que essa cólica é a cólica que tem uma característica específica, é no final do dia, tem essas características. É claro que tem várias doenças que cursam com choro, que cursam com irritabilidade. Então, via de regra, todo bebê que é constantemente irritado, chora de dia, chora de noite, tem um sono interrompido, é um bebê que deve ser abordado esse tópico específico em consulta com o pediatra, porque às vezes de fato é alguma coisa. Então uma causa muito comum é a alergia ao leite de vaca, mesmo em crianças em aleitamento materno, né? A doença do refluxo, porque regurgitar o bebê regurgita, mas daí isso se é uma doença são outros 500. Já que fica crônico. Né? Exato. Então o que eu acho que é imprescindível para os pais é saber que choro acontece, é normal, o bebê chora quando está com fome, chora quando está entediado, chora quando quer um colo, chora quando a fraldinha está suja, chora quando quer se comunicar, enfim, ele chora, né? Agora, quando aquilo ali passa a ser uma coisa constante, que realmente é uma coisa que a mãe fala, não é possível que meu bebê é assim, converso com todas as minhas amigas, é muito mais do que a média, atrapalha o sono do bebê, ele está constantemente irritado, não consegue mamar direito, durante a mamada chora, aí eu acho que é um bebê que realmente merece uma preocupação. Vamos pensar um pouquinho, doutora Letícia, na criança um pouco maior, claro, que já é conhecedora do poder do choro, né? Como que essa mamãe canaliza essas emoções todas aí? Ou até mesmo um pouquinho de chantagem, sim, né? Geralmente assim, a criança, vamos colocar aí a partir do 6º mês. 6º mês. Ela já tem aquele chorinho, vamos colocar manipulador, né? Em algumas situações. Então, manipulador no seguinte sentido, às vezes ela quer mexer no celular da mãe, a mãe fala o famoso não, né? Aí é o suficiente para começar o choro e tudo. Então, na verdade, o choro a partir do 6º mês, é claro que às vezes começa um pouquinho antes, é aquele choro de frustração, né? E a frustração é necessária. Então, quantos nãos a gente precisa receber ao longo da vida para aprender que tem limites e etc, né? E eu acho que as mães e os pais, ultimamente, têm tido muita dificuldade de dar limite para a criança. E essa falta acho que é o mal do século, não? Exato, né? E eu acho que essa falta de limite, ela começa primeiramente porque os pais acham que a criança é muito pequena para ouvir um não. Então, às vezes, em consultório, eu tenho muita dificuldade. Assim, as mães, às vezes, regalam o olho e falam assim, olha, com 6 meses, se você achar que ele não deve fazer isso, então, exemplo, eu não quero que a criança mexa no controle remoto, ou eu não quero que mexa na televisão. Não é para mexer. Claro, não, né? e não. E ele vai chorar, porque ele está frustrado, é direito dele, né? O jeito dele mostrar a frustração dele é através do choro. E as mães falam, mas doutora, tadinho, ele vai chorar. Né? Eu falo assim, mas é isso mesmo, o choro faz parte. Para entender que Exato. Os limites, né? E à medida que o bebê vai crescendo, aquilo ali vai se tornando cada vez mais típico. Então, com 9 meses é a idade que o menino olha para você e você fala, não pode jogar uma coisa. Aí ele olha para você e joga no chão, né? Então, assim... Desafiando. Né? É desafiador. Então, ele faz isso para ver até onde ele pode ir. Se você vai lá e pega o objeto e devolve para ele 100% das vezes, é óbvio que ele não vai parar com aquele comportamento, com certeza. né? Então, com 9 meses, o desafio é, vamos ensiná-lo que esse tipo de conduta não é adequada. E por aí vai, até que culmina com os 2 anos, que é o famoso Terrible 2, né? Que é o auge da falta de limite da criança, que é a época que ela é mais desafiadora. Então, quanto antes eu, adulto, aprendo a dar limite para a criança, desde que ela é pequenininha, mais fácil fica aquilo ali em torno de 2 anos. Porque, na verdade, falar não é um aprendizado, porque os adultos têm muita dor. Né? Então, assim, eu acho que o maior desafio é aprender a falar não, é falar não com consistência, porque a criança não entende uma coisa que é falta de consistência. Então, ou diferença de conduta entre os pais, então um pai deixa pegar o celular, o outro não deixa, ou... um determinado momento, uma mãe deixa pegar o celular. Agora, vamos supor, está na consulta com o pediatra, eu quero que a criança fique tranquila, então vai assistir um desenho, uma coisa assim. Aí o menino vai lá, pode pegar o celular e mexe e tudo. Num outro contexto, a mãe fala, não, você não pode pegar o celular. Então, a constância faz a regra na cabeça da criança. Como é que ele vai saber quando sim, Exato. quando não? Então, o que eu sugiro, eu acho que ajuda muito. Às vezes tem algumas situações que, apesar assim, de não ser recomendado televisão para meninos menores de 2 anos, tem algumas situações que são
uma ajuda, eu acho. Assim, um voo de avião prolongado, um lugar que o bebê está insatisfeito, às vezes um ambiente muito adulto. Então, colocou um desenho e o bebê ficou mais tranquilo. Mas eu sugiro que compre um tablet mais simples, só para colocar essas coisas. Então, esse aqui é da criança. Específico da criança. Então, esse você pode mexer até a hora que a mamãe vai falar. Então, tudo precisa de limite. E as regras, elas têm que ser claras, né? Então, ter regras claras que valem tanto para o pai quanto para a mãe, não mudar a regra ao bel prazer quando convém aos pais, né? Eu acho que é a regra de ouro. E se o menino fez birra, fez choro, você vai agachar na altura dele e tentar manter a calma, que a calma é imprescindível. Não bater de jeito nenhum, porque eu estou ensinando um exemplo negativo para a criança, que é a agressividade. Então, eu estou sob comando da situação. Então, se eu grito, eu mostrei que eu perdi o comando. Então, eu agacho e falo, filho, você está errado, a mamãe já falou que não pode, e você vai ficar pensando no que você fez. Virou de costas e deixa a criança pensando, chorando, se for o caso, né? Que muitas vezes eles choram. E é isso aí. Muito bom, muito completo. E a doutora Letícia falou algo que a gente tem que ressaltar. Papai, mamãe, vocês estão no comando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.